Filmaço. Filmaço. Cara, como eu me diverti com o filme e como dá prazer de assistir um filme autêntico, porque a gente fica carente e às vezes a gente não percebe, né, que a gente está carente até assistir histórias assim, porque são histórias que a gente conhece os gêneros, mas a gente não vê aqui, principalmente onde o filme se passa, não é? Então, assim, o fato de eu assistir um filme que traz a Gabi de protagonista, é, fala tanto e traz tanto, como é que eu posso falar? Alento para esse lado cinéfilo, sabe? E eu me diverti muito. E ela, para mim, foi uma revelação. Eu não sabia que ela atuava tanto, fora o resto do elenco. Recentemente eu estava conversando, acho que foi com o Gabriel Martins. Não, eu não. Ixi, agora me deu branco. Sobre a Aline. Aline Marta é uma monstra, Ela é uma roqueira dos anos monstra! 80, aqui de Alagoas. Cara, que fantástica! Ela é Ela um, fez. um furacão, né? Tudo que ela faz, ela, Ela ela é rouba. um, é um gênio, é um gênio. Fez o filme com Pitanga, Casa de Antiguidade. Exatamente. Ela disse: a cena de sexo foi a cena mais fácil, Renê. Difícil foi bater no Pitanga. Oh, coitado. Com um mulherão naquele, com certeza. Ela estava também agora em Carvão, né? Ela estava em Carvão e ela ganhou, eu acho que, Festival do Rio, atriz coadjuvante, né? Foi, ela tá fantástica também. Então, mas é muito louco, porque é político também, né? A gente tem que se inspirar muito um pouco no cinema pernambucano, né? Em se olhar também e entender que ao nosso redor existem. O sertão é um território só, né? Mas que é a autoestima dos artistas locais, né? Assim, tem muita gente poderosa. Eu queria muito falar isso. As pessoas não esse teu ponto de vista, Denis, assim, de estar apontando que alívio é uma paródia de gênero, é uma mistura de gêneros, mas é feita, existe um deslocamento. E é nisso que acontece o absurdo. É nisso que acontece o absurdo. São outros corpos, são outras imagens, Exatamente. são outras texturas de pele, são Exatamente. E é outros isso que cria, né? cenários. Isso E cria. isso vai amalgamando uma outra coisa que eu acho que é desde os primórdios do cinema brasileiro, a gente está tentando identificar como identidade, né? Essa identidade fragmentada. E eu, com um trabalho desde muito cedo, trabalhando desde 2002, a questão de gênero, né? Eu acho que é um filme, filho, ó o ato É um falho. filho. É um filme meio drag, que eu trabalho com a persona da Gabi, reconstruindo uma persona que vai remeter a Tina Turner Nossa, sim. em Mad Max 3, entendeu? Assim, Sim, verdade. então, eu não sei, assim, eu não sei se é momento da gente ser mais purista. Olha, pelo resultado do seu filme, com certeza não, porque é isso que você falou agora, são outros corpos, outras texturas, outros panos de fundo, essa mistura inteira. A gente fala tanto de cineastas de Hollywood que eles misturaram, né? Ele trouxe com o histórico, com a inversão de papéis e tal. E olha aqui o cinema daqui fazendo isso de forma brilhante. Até recentemente o Carro Rei também, sabe? São filmes Também. que conversam com o Brasil do jeito que ele é e não do jeito que a gente de outros enxergam, que a gente enxerga o exterior, entendeu? E o seu filme ele traz isso, essa brincadeira com gêneros e que dá tudo muito certo, porque tudo se encaixa. E aí tem um elenco fantástico, o Pedro Wagner também, eu sou muito fã do Pedro Wagner. Elenco Eu sou fantástico. muito fã do Pedrinho. Os dois, ele e Ivanaísa. Aquele plano dá vontade de não cortar, porque chega no Não momento é? que as cabeças deles estão assim, dá vontade de não cortar. E, ô, Renê, eu preciso te perguntar, a gente até começou falando, mas eu queria saber como foi o início desse projeto, Pelo né? Porque, título. porque é assim, é um negócio que a gente faz serial killer, a gente fica pensando, gente, será?
E aí a gente assiste e é uma coisa tão adulta, né? Ela não tem medo, né? O filme não tem medo de conversar e de brincar com os gêneros. A gente vê essa brincadeira de gêneros aqui no nosso cinema, mas geralmente é muito comedida, sabe? É muito, às vezes, por conta do público e tal, e você não teve medo. Então a gente assiste ao filme, a gente, nossa, mergulha, porque não tem como. Ele é sensual, ele é violento, do jeito que teria que ser, sabe? E com aquela paisagem maravilhosa. E a Gabi Amarantos maravilhosa. Ela tá maravilhosa. E ela, nossa, você já conhecia algum trabalho dela como atriz? Para mim foi novidade. Eu sempre fui fã, mas o nosso encontro, ela não tinha feito ainda algumas participações. Não que eu soubesse naquele encontro. Mas assim que ela tirou os óculos escuros no almoço, a gente se conectou de uma forma muito forte, e aí passamos 4 horas conversando no escritório da Bananeira. O companheiro dela, que é o Gareth, estava presente, mas deixou a gente sozinho. Ela contou a história da vida dela, eu contei a história da minha vida. Eu disse, vamos dar esse salto, esse salto. Então, assim, ela cancelou muitos compromissos de turnê, e foi um processo de entrega muito profundo, assim, inclusive em relação à política do corpo, né? Porque tinha um momento que era a liberdade que ela queria também imprimir na questão da gordofobia, na questão... Ela engordou 10 quilos para fazer o Keren, né? Então, são muitos atravessamentos, assim, são muitos atravessamentos. Então, assim, eu tive um preparador, mas eu tive um elenco que se uniu de forma muito integrada, sabe? Assim, a gente passou, eu acho que 5 semanas no Rio, com alguns atores chaves, como Ivana Isa, o Igor de Araújo, que eu acho uma revelação, que faz o tempero. Eu acho o Igor um dos Sim. maiores atores desse país, entendeu? Assim, e ele está fazendo uma série agora em Pernambuco. O Igor vai... Eu não tenho nem palavras para descrever isso, esse fenômeno da natureza que é o Igor, e uma inteligência emocional da Gabi ela estava muito presente. E no cinema, essa presença é diferente de outras formas, né? Ela já tinha, e aí quando eu digo que se ela já vem da performance, que eu acho que a Gabi ela tem a performance, né? Retirar a performance fica a Gabriela. Então, existe, não que ela não seja a artista que ela é, porque ela é também, mas ela é amplificada. Então, assim, esse estado foi apenas contornado, na realidade, e canalizado através de um treinamento, óbvio, né? Porque eu acho que toda a preparação de elenco, eu trabalho como preparador de elenco, né? Preparador é o guardião da sala de ensaio, ele faz a mise en place na cozinha, ele faz o recorte do tempero, o diretor é que cozinha junto com os atores. Legal, gostei Então, da analogia. O Flávio ele foi uma pessoa muito pontual também nessa organização, Sim. trazendo coisas, por exemplo, inclusive me alimentando também, entendeu? Assim, com resultados do ensaio, né? Então, sem falar de uma equipe gigante, com a Karen Araújo na arte, Pedro Urano na fotografia, Kika Lopes no figurino, E que tantas figurino. pessoas. Que figurino! Gente, Figurino que perfeito. a Kika colocou um confronto dela com a delegada Fabiola. Ela colocou a Kelly enrolada não é cobertor, mas num negócio que a gente dorme, numa Não, espuma. Porque o que ficou da primeira pesquisa era essa compulsão.
pelo consumo, né? Ah, mas é o complexo vira-lata. Ah, mas é a construção Aí eu fiquei muito nessa dúvida. Bom, eu gostaria da construção de um mito, mas um mito no sentido de que. Aí eu fui percebendo que todo mito tem que morrer nessa construção, para ele ser consolidado quanto mito, para que outras pessoas se inspirem nele, né? Mas não é mais momento de matar os nossos reais mitos, não os falsos mitos, Com certeza. nossos reais Sim. mitos. Por isso que demorou-se tanto, de uma certa forma, e que, de uma certa forma, foi importante ter passado pelo Black Lives Matter enquanto a gente estava montando. Quem estava do meu lado durante todo esse período foi Eva Randolph, que é a montadora do filme. Eu tenho milhões de pessoas a agradecer, desde o Alvarenga, da Globo Filmes, né? A produtora Vânia Catani, Gabriela Amaral Almeida, que viu um corte, Ana Mulaerte, que me deu Ah, que legal. deu retorno desse corte. A Gabriela me ajudou muito, me deu uma mão no sentido de dramaturgia visual, entendeu? Assim, da gente da gente encontrar algumas chaves dramatúrgicas para contar essa história da forma com que foi contada, sabe assim? Então, E, eu acho que eu fui muito sortudo nesse sentido, viu, Denis? Assim, muito sortudo, assim. O Kleber Mendonça que diz isso. Ou outra pessoa diz, mas eu ouvi dele, quem tem amigos não faz filme ruim. verdade, verdade. O Kleber pode falar bem. E quando você falou agora, eu fiquei pensando, quando vocês rodaram? 2017, Ah, nossa, outubro, novembro. que oportuno para ele sair agora, porque a discussão, né, da gordofobia tá tão importante neste momento. Obviamente ela sempre teve, mas que bom que está chegando pelo corpo de alguém como a Gabi, que ela em si já é uma pioneira em várias coisas, né? Porque quantas vezes a gente vê artistas que se a gente sente na performance dela, né, esse amor que ela tem, né? Porque pelo espaço que ela ocupa, ela sabe a importância que ela tem, sabe? E eu posso falar por, por porque nos últimos anos eu aprendi muito a entender o meu corpo por conta disso, de coisas que foram sendo quebradas em relação a um termo que passei a vida inteira sem saber sequer que existia, né? Então, quando eu vejo um filme com uma personagem como a dela, né, como essa força, na verdade, como ela que ela traz em cena e da forma como ela traz, tão liberta. Por isso que eu até falei da Aline também, que é outra que, gente, elas estão quebrando, sabe? Elas estão quebrando paredes, elas estão quebrando preconceitos. Eu acho que a melhor palavra é essa, né? Elas estão quebrando preconceitos, né? Parece até um clichê, mas é verdade, né? Porque é necessário que tenham pessoas que tenham essa coragem que elas têm. E isso me enche de felicidade. Então, quando eu vejo um filme que tem uma protagonista como ela e que mistura toda a performance, mas ela é o que você falou da presença de cena dela. Ela tem um negócio que é muito difícil, principalmente o pessoal da música que tem esse negócio da performance muitas vezes, mas no cinema o tempo é diferente, né? E a câmera, quando tá nela, a câmera não quer sair e existe esse duelo, né? Ela tá encarando ali e você vê as microexpressões acontecendo como a personagem tem. Isso é fantástico, de ver. Eu até arrepio falando porque é uma Ela olha para a delícia gente, assistir né? isso. Tem um momento que ela Isso. quebra a quarta parede no final. E não te interrompendo, mas Imagina. complementando, foi tudo muito construído, na realidade, assim, em relação, é óbvio que a gordofobia passa pela autoestima da mulher preta também, assim, isso era uma coisa que a Gabi falava o tempo inteiro, da baixa estima da mulher preta, né, assim, e de que são muitos aspectos que são colocadas essa figura heróica
ou anti-heróicas. Ela apenas não dá outra face. O serial killer, basicamente, o título é um bullying. É o que ela vive, né? Agora, ela foi construída através da pulsão e do instinto, do erotismo da morte. É um Sim, personagem que é simples, é Marquês de Sade. É simples. Pulsão, desejo e morte. A Gabi sim. até deu uma entrevista dizendo bem assim: ela só quer comer, transar e matar. É quase amarelo manga, hein? É quase é fome e sexo. Eu gosto dessa analogia, porque com amarelo manga também nesse sentido, assim, eu acho que temos estéticas diferentes, assim, mas é um Nordeste que o Cláudio Assis ele trabalha muito com personagens que não têm uma subjetividade muito aprofundada, é exatamente para que a gente se identifique, ou identifica com a prostituta, o abusador, você se identifica com esses papéis, né? Na realidade, pelo menos até o Baixio, eu achava, algumas pessoas não gostam exatamente disso, mas eu acho que o cinema dele ele tem muito dessa não profundidade, tem muito do roteiro também do Wiltinho, para fazer exatamente com que essa mensagem chegue para mim, né? No Kelly, eu precisei me aprofundar um pouco mais nela, porque são marcas que não dá para não dá para dar para as pessoas que eu não vou falar o nome, para os nossos opositores, para quem não quer liberdade de expressão, para quem não despedaçou a cultura e a educação nesse país, armamento, quando eu digo arma, para que eles leiam esse filme de uma outra forma. Sim, sim, Porque a maioria das mulheres que fazem isso são demoníacas. Elas recebem um fim maior. E a misoginia é a raiz da transfobia, isso daí, da, da homofobia, né? É a marca do feminino que está inscrito naqueles corpos. E quem, inclusive de homens héteros, que existe o padrão. E quem decide o padrão é o agressor. Se você tem uma construção de qualquer tipo de gênero que não seja enquadrado em lugares de caixinhas que já são conhecidas, se você está nessa que a geração jovem fala dessa zona cinza, você é alvo, sim, né? E lembrando que gênero não tem nada a ver com sexualidade, né? sim. Então, e eu ficava muito preocupado, porque assim, dentro da história do movimento LGBT, o que é que aconteceu? Depois que a caça contra os comunistas acabou, né? O DOPS ficou completamente sem ter o que fazer, eles começaram a aprender entre 500 a 800 pessoas por dia por causa dos valores da família tradicional brasileira, que na realidade é uma família indígena. Se a gente fosse dizer qual é Com certeza. a real e verdadeira família tradicional brasileira, ela seria indígena. Da terra que E não pertence essa a família. eles. Sim, É, na terra que pertence a eles. Então, é um filme que foi construído também. Tem uma coisa tem um quadro do Novo Oeste, que é a espada, é uma mulher gigante. Eu esqueci do nome do artista, o Marcelo que trouxe. Uma mulher gigante, é a fundação do progresso no Oeste, né? Era uma mulher gigante, com a balança da justiça, o trem passando aqui, afugentando todos os animais, e ela estava. Não, ela estava nesse sentido. Os animais estavam fugindo, a justiça estava indo, e o trem estava caminhando, a tecnologia estava chegando. Aí eu e o Marcelo no meio do sertão, Thelma e Luiz, porque chegou no momento que a gente quase se atirou no precipício lá
quebrando a cabeça, né? E o Rafael Barbosa também, que fez a nossa produção de pesquisa. Porque a gente chegava nos IMLs no sertão. Então, e aí a gente era recebido por pessoas dizendo: ontem teve uma chacina, se vocês tivessem vindo ontem, vocês iam ter corpos aqui. Era uma coisa que. E eu andava abraçado num sal grosso. E o Marcelo não acredita nada disso. Aí eu jogava sal grosso atrás de mim e sal grosso nas pernas. Aí a gente descobriu, Entenda. aí a gente descobriu um kit CSI que foi distribuído nas delegacias de perícia, que é um kit, que é uma maleta, que é um kit para tirar marcas de DNA de unha, líquido fosforescente. Só que o treinamento dessas delegacias, ou desta delegacia, não quero generalizar, o treinamento ele foi feito para uma pessoa. Se essa pessoa é deslocada, estavam lá os kits CSIs fechados, sem ninguém sabendo usar. Nossa. A perícia, são pouquíssimos carros de perícia para fazer perícia, então as cenas dos crimes eles são completamente modificados. Então, assim, a injustiça é uma coisa muito grande, né? Queria também falar para você que os personagens foram inspirados em pessoas reais, menos a Kelly. A Faísca é a Faísca de Batalha, né? O Tempero foi inspirado também por uma pessoa em Batalha. A delegada Fabíola foi inspirada na delegada Fabiana Leão, daqui de Maceió, delegada da mulher, né? Então, e eu me lembro muito do desse sentimento de uma paisagem, que também é uma paisagem, não é só nordestina, mas é também uma paisagem que tem uma beleza emocional minha, de uma memória minha, e eu acho que provavelmente de todos os alagoanos e maceioenses, sabe? Assim, ele foi filmado em locais que só a gente se conhece. Gera um certo estranhamento para as pessoas, mas é um emissário submarino quando ela chega em Maceió, que é o local que joga merda no mar, entendeu? Assim, é a Feira do Rato, onde tem um monte de bandido, é o Mercado Central, sabe? Assim, então, assim, tem uma paisagem. Maria Bode, onde está o bar, assim, meu avô dizia para mim, meu avô foi caminhoneiro, né? Aí ele dizia para mim: Luiz Renê, aconteça o que acontecer, nunca pare em Maria Bode. Porque era um dormitório de caminhão. E em 1960, qual é a Aí eu só me lembro daquela série do cara da agência de publicidade, que é anos 50, 60, Ah, o Mad 70, Men. Mad Men. Em 1960, qual seria a profissão aonde você poderia mudar de identidade? É você roubar um caminhão, você já tem uma profissão, roubar a identidade e viver na estrada. Sim. E ele falava de coisas muito impressionantes. Ele disse assim: onde é Maria Bode? Faço também essa homenagem a todos os mestres meus aqui de teatro e os meus mestres de cinema, assim. E quando eu falo mestres, eu falo do cinema brasileiro em geral, sabe? Assim, a gente foi muito emocionante eu ter assistido A Mulher de Todos ao lado da Helena Inês, sabe? Assim, Nossa. num festival de Santa Maria, assim. Eu Aquela mulher abriu muitas portas, está fazendo os filmes dela até hoje, né? A Jean também fez um filme incrível. Então, Mulher Oceano, sim. é, Ô, Renê, eu posso tirar uma dúvida? Você falou pode. agora, eu fui voltando. E você me contou algumas coisas que eu tinha dúvida mesmo em relação até a do elenco. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho e também me respondesse uma curiosidade, que eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre como foi a inserção
de conversar com o público sobre a transfobia e a sororidade. E aí eu gostaria de tirar uma dúvida. Se você contando agora, eu imaginei um cenário no qual a Kelly e a Fabiola, por alguma razão, vão juntas num caminhão embora. E eu pensei, será que existe possibilidade de uma continuação? Para mim, o coração do filme é o cemitério e é o bar. Uhum. Porque ali é uma junção de todos os femininos possíveis, assim, das mulheridades. Ah, a sororidade e dororidade juntas, né? São termos assim Sim. que nós temos uma mulher trans preta, né? Nós tínhamos naquele momento uma mulher trans. Ó, trabalhei com Patrícia Dawson, Yasmin Salvador, Roberta Gretchen, Divina Núbia, Esther Antunes, né? Que são tipos e personalidades muito diferentes. E Gabi Amarantos, uma mulher cis, né? Mulheridades ali. Aquele é um único momento no filme que a Kelly não é roubada, que a Kelly é acolhida e que a Kelly descansa. E é naquele cemitério que simbolicamente eu também enterro os meus mortos, porque todo mundo e aí todo mundo tem as suas lutas, assim. Eu não gosto de me aprofundar muito nisso, assim, porque eu acho que a arte é exatamente uma das funções da arte é a gente denunciar, mas não é ressentir, mas ressignificar as marcas, né? Mas essas marcas elas vão ecoar. Eu estou falando sobre a mesma coisa desde o início do meu primeiro curta, que é o Sapato de Aristeu. Estou falando sobre preconceito. Eu estou falando sobre subjugar. Eu estou falando sobre voltar para casa, né? Eu estou falando sobre lutar, mesmo depois de morto, mas lutar, né? Ao perceber que eu não queria ver mais, isso daí veio na montagem junto com a Eva. Não queria mais, primeiro, transformar a Kelly num mito, que o mito tem uma função conservadora. A função do mito é também a morte. Ele não se consolida nisso. Então, assim, não é o mito. E eu não tinha filmado opções, porque, assim, por exemplo, a gente vê filmes que têm duas opções de final. A gente só teve duas diárias no Ferro Velho, né? Eu senti a necessidade dela viva. E eu não sei, vai depender desse retorno do público, vai depender da Gabi, vai depender de um monte de pessoas. Assim, eu quero que a Kelly viva. Eu quero que a Kelly se propague, né? E se isso for uma continuidade, que seja natural mesmo, que seja um retorno também das pessoas. Porque eu sou apegado, eu sei que a gente não é nunca unânime, né? Principalmente nesse momento hoje, assim, onde a gente ainda está se recuperando de um luto. Demorou tanto tempo assim, porque não fazia sentido esse filme. Eu até acho que faz sentido filmes luminosos e filmes durante a pandemia e filmes de superação. Mas hoje eu consigo, eu e toda a equipe da Bananeira, Tarsila, Elaine, Vânia Catani, toda a equipe de pós, todas as pessoas que estiveram juntos com a gente, assim, toda a equipe de mulheres fortes da equipe, né? É, esse é o momento da gente trazer essa discussão, assim, e, e perceber que o ar é de recuperação desse espelho, porque a cultura como um todo e a educação também, que eu acho que especialmente foram lugares estrategicamente atacados, elas criam um grande espelho de quem a gente é. E essas pessoas não queriam que a gente se visse. Esse ex-governo não queria que a gente se visse. Eu não gosto de falar nem no nome,
o Sem Sombra. Sim, verdade. É revisionismo histórico, é uma inflamação, é uma negação dos desaparecidos, aonde a Comissão da Verdade está aí e aonde nem contabilizaram o genocídio indígena. Ainda tem muitas pessoas que estão desaparecidas, né? Muitas. E não me venham falar que esse filme é violento, mais do que a violência desse ex-presidente, do que De sai daquela jeito boca. nenhum. De jeito nenhum, ao contrário. No meio de uma pandemia, o que a gente teve que ouvir, o pânico que esse país e o luto que esse país sofreu, com as ironias e com a ameaça de golpe, né? Sim. Agora é a hora. Eu estava com muita raiva antes, né? Porque a gente fez essa é a pré-estreia oficial, mas eu, por gratidão ao Festival de Vitória, porque a Roberta Gretti não está mais entre nós, né? Assim, e ela foi uma pessoa muito importante na minha vida, né? E nós fizemos uma exibição com um DCP, ainda não estava finalizado, mas eu queria muito estar com a Lúcia no Reencontros, porque a Vitrine hoje está fazendo uma estratégia que eu acho muito importante, que é ir para os festivais periféricos, ir para os novos festivais, ir para os festivais menores, entendeu? Assim, aqui no Brasil, para que a gente comece, de uma certa forma, a contribuir também com a visibilidade desses festivais, sabe assim? Que muitas vezes tem experimentações, pelo menos aqui em Maceió, que a gente está vivendo uma primavera do cinema, né? Estão surgindo cineastas assim geniais daqui. Ulisses, né? A Laís Araújo, o Newton Rezende, tantas pessoas assim que não, Rafael Barbosa, são muitas pessoas assim que eu gostaria de dizer assim que estão fervilhando, muita gente do interior também de Arapiraca. Tá na nossa veia também a cinematografia. É assim, é uma aula, sabe? A gente que ama cinema depois de passar pela experiência de assistir o seu filme, que me abriu muito a cabeça e me fez pensar muito, e vários assuntos que a gente teria que a oportunidade de abordar aqui. Então, assim, eu quero te agradecer demais, porque é um filme muito importante e é um filme muito divertido também. E ele tem várias camadas de importância, né? Então, a gente se diverte e a gente sai do filme com essa sensação de quero mais. Por isso que eu te perguntei da continuação, porque eu gostaria muito de ver a delegada e a Kelly juntas em alguma situação que, enfim, você falou até o Luiz, sabe? E a cabeça vai longe, né? Então, muito obrigado, René. Muito obrigado mesmo pelo papo. Eu que agradeço, meu irmão. A escuta dividida é uma escuta você que provocou também, estimulou também essa conversa.